Oi, pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam aí animados e animadas, né, nas suas comunidades, que estejam firmes aí nas leituras, nos estudos. Aqui a gente prossegue, então, com a unidade 3 do nosso livro de prática pedagógica, né, em geografia, nosso caderno pedagógico. E esta unidade é sobre a linguagem e alfabetização cartográfica. Vocês devem muito bem estar percebendo, né, dentro da leitura, que a geografia ela tem uma linguagem própria, né? Quando a gente fala em paisagem, lugar, espaço, né, a gente está se referindo aí a uma linguagem que é própria da geografia. E quando a gente fala da organização dessa geografia para os anos iniciais, né, para as crianças, então a gente também fala de uma linguagem e um processo de alfabetização que precisa acontecer, né? Existe a alfabetização da língua materna, a alfabetização na língua portuguesa e também a alfabetização cartográfica, né? Que é a aprendizagem da leitura do espaço a partir dos instrumentos, a partir de conceitos específicos da geografia, né? É um tipo de conhecimento. Então, nessa unidade, né, a gente vai trabalhar um pouco com as formas de representação espacial, relações espaciais topológicas, projetivas e euclidianas. E para a gente conseguir representar o espaço, né, a gente pode pensar assim em qualquer espaço. E aqui no livro a gente traz o exemplo do planeta, né? Como que a gente vai ter a dimensão do que é o planeta Terra, ou do universo, que é muito maior que o planeta, né? Então, para ter essa dimensão, isso só foi possível a partir de muitos estudos, muitas pesquisas, muita observação da natureza, né, dos fenômenos da natureza, e também do aprimoramento dessas formas de observação que apenas, a gente vai chamar apenas a olho nu, né, não era possível evidenciar e ver tudo, né? Com o aprimoramento das tecnologias, a gente vai conseguindo avançar um pouco mais, enviando, por exemplo, para o espaço, né, equipamentos que vão aí conseguir mapear, né, esse espaço, ao mesmo tempo também que equipamentos terrestres, né, nos ajudam aí como observar outros elementos, né, como o próprio a luneta, o binóculos, né, que são outros elementos que nos ajudam também a observação do espaço. Bom, então para ler, compreender, né, esse espaço que é assim, a gente não tem a dimensão, né, do tamanho que é o espaço, né, e o próprio mundo, né? Então a gente, enquanto criança, vai desenvolvendo essa leitura a partir de algumas linguagens, né? E a criança, ela tem uma linguagem também que é própria da sua etapa de vida de criança, né? Ela se comunica, ela se mostra ao mundo de uma forma diferente do adulto. Então, a criança, às vezes, ela com os balbucios, né, das primeiras palavras, são com os primeiros rabiscos, as garatujas, com o seu desenho, né, com os seus gestos corporais, com o choro, né, com uma risada. E mais, com o passar do tempo, ela vai também aprimorando a sua comunicação com a fala e com a escrita, né, que são formas também comunicativas, além das outras. E aí, como é que essa criança começa a aprender a ler o espaço, né? Como é que essa alfabetização cartográfica começa a aparecer na vida dessa criança? Primeiro, a gente precisa entender que o espaço ele não é neutro, né? Então, se não é neutro, ele é constituído por pessoas, por elementos da natureza, constituído por percepções, pela memória, né, pela história de vida daquela comunidade, constituído pelos processos de territorialidade, né, da cultura, os processos também de espiritualidade, né, da relação que se constitui com a natureza e com o meio ambiente. Então, isso significa que o espaço ele não é neutro, esse é o primeiro ponto. Quando a criança vai nascer naquele determinado lugar, né, naquela comunidade, naquele seio comunitário e familiar, ela também vai desenvolvendo a sua percepção do espaço a partir daquilo que ela compreende, né, junto dos mais velhos. Então, ela vai também observando, ela vai construindo ali as suas técnicas de pesquisa, né, com a observação, contato, né, pegando em alguns objetos, com o caminhar, com o engatinhado, né, ela vai andando e vai reconhecendo aquele lugar, como também parte da sua constituição como sujeito, né. Então, para
para que a gente comece a aprimorar esse conhecimento, né, e a aprofundar, então a gente começa a desenvolver essa questão cartográfica desde muito cedo, antes mesmo da entrada na escola, e depois ela na escola, né, nos processos de alfabetização, nos anos iniciais, ela vai aprimorando esses conhecimentos e depois isso vai se desenvolver ao longo de toda a sua vida, né? A gente nunca para de aprender. Então, é sempre, quando a gente vai pensar na forma de ler o espaço, é sempre a representação de um ponto de vista carregado de historicidade, de vivências e de cultura. Então, a representação do espaço, ela pode ser de várias formas, né? Falada, cantada, dançada, mas aqui a gente está falando de uma representação que é cartográfica, da produção do mapa, da produção escrita de uma planta, né? De elementos que são próprios aí da geografia. Né? Então, a gente lê o espaço por meio dos mapas, que é uma forma de leitura espacial, mas tem outras formas também, né, que são representações cartográficas. E é muito importante nessa representação cartográfica que a gente possa articular a leitura do espaço a outras áreas do conhecimento, né, como história, matemática, ciências, a arte. Não dá para ler o espaço de forma isolada somente dentro da geografia. A gente precisa das outras áreas, né? E aqui uma imagem, né, algumas imagens de crianças fazendo produção de leitura do espaço, né? Então, elas estão aqui fazendo a observação de um determinado fenômeno ali da natureza, né, junto da professora, e depois, no outro momento, estão ali fazendo a representação espacial desse lugar, dessa ideia que está sendo elaborada aqui em círculo, né? Então, são crianças lá da aldeia Urubu Branco, né, e a gente também agradece, né, ao envio das imagens aqui a partir da FAIND, né? Bom, então é bem importante agora, né, a gente prestar bastante atenção no que seriam, então, as relações topológicas, projetivas e euclidianas. Dentro da geografia, a gente também vai articular muito junto da matemática, né? A gente precisa da matemática para conhecer e ampliar a nossa noção espacial. Porque o espaço em um determinado lugar, um território, ele tem o quê? Ele tem uma medida, ele tem um certo tamanho, né? Pela questão física, né? Mas ele tem uma distância entre um lugar e outro, entre uma terra e outra, né? Então, são noções espaciais que caminham ao lado da matemática e que precisam da matemática para poder se completar enquanto conhecimento. Então, o Piaget percebeu que as primeiras instituições geométricas da criança, né, são as topológicas. Então, a gente caminha dentro da geografia com a geometria, que é também uma forma de medição, de leitura, né, espacial a partir da matemática, né? Então, a relação topológica é quando a criança ela reconhece e representa, né, as relações de vizinhança, interior, exterior, fronteira, continuidade. Quer dizer, ela sabe o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo, né, o que está dentro de um determinado objeto, o que está fora. Né? Então, são vários elementos aqui para a gente pensar no que é uma relação topológica. Então, a topológica é frente, atrás, né? O que está atrás de mim, o que está na frente, né? O que está ao lado, o que está do outro lado. Então, são as relações topológicas. E já aqui, o sujeito ele passa a observar, né, simultaneamente as transformações das figuras através das suas várias projeções. Isto é, o mesmo objeto observado sobre vários pontos de vista diferentes. Aí já é a geometria projetiva, né? Ou seja, um mesmo objeto ele passa a ser observado sobre vários pontos de vista, né? Um exemplo aqui, eu vou pegar um estojinho que está aqui na minha mão, né? A gente vai observar aqui, existe aqui um lado, existe outro, né? Então, essa percepção é a partir de várias projeções, né? Então, tem dentro, tem fora, e a gente vai observando e vai construindo, né, essas noções projetivas, né, a partir das várias projeções da imagem, né? A gente poderia ter ela em terceira dimensão, em duas dimensões, isso é a relação projetiva, né? E as noções métricas, né, de medida, para identificar uma figura e seus vários deslocamentos no espaço, seria, então, a geometria euclidiana, né? As noções euclidianas, né? Quando a gente começa a fazer as medições dessa espacialidade, né? O que está distante do quê, quantos metros, centímetros, quilômetros, né? Então, essas dimensões entram aí na dimensão euclidiana.
E quando a criança observa o mesmo objeto como uma caixa de várias perspectivas, em cima, embaixo, né, de um lado e do outro, dentro e fora, é o mesmo objeto, então isso é a geometria projetiva, né? E quando ela começa a perceber a distância, ou começa a calcular, né, estimar a distância que a caixa está, né, para ela conseguir alcançar essa caixa, então a gente diz que é uma relação de distância compreendida somente pela geometria euclidiana. Então, são conceitos bem complexos, mas que é possível a gente compreender dentro da matemática junto com a geografia. E aí vem uma noção que é essa alfabetização cartográfica que a gente precisa, né, gente? Então, a alfabetização cartográfica, ela é uma transposição de uma proposta, né, didática da cartografia básica e da cartografia temática para usuários do ensino fundamental, em que se aborde o mapa do ponto de vista metodológico e cognitivo, né? É a construção do mapa a partir daquilo que eu concebo, né, enquanto espaço e também como método, né, como forma de alcançar ali a percepção espacial. O aluno mapeador desenvolve habilidades necessárias ao geógrafo e investigador. Ele vai desenvolver a observação, ele precisa ter uma observação aguçada, levantamento, tratamento e análise da interpretação dos dados, né? Então, para construir um mapa, para conseguir também ler um mapa, né, a gente precisa de fazer um tratamento dos dados que estão ali, né? O que significa um símbolo, o que significa uma legenda dentro de um mapa, né? Então, são alguns elementos que compõem aí um mapa que são necessários de compreensão. E aí, o Loic Calapalo, né, que é um indígena, ele diz assim, né, que o mapa ele é uma coisa que mostra tudo o que tem no mundo, ou melhor, na Terra. O mapa pode mostrar a foto do mundo todo, pode mostrar cada país, cada estado, cada município. O mapa também pode mostrar as terras indígenas. Através dos mapas, podemos descobrir onde há rios, cidades, estradas, pontes, aldeias indígenas, serras, florestas, lagos, onde a floresta foi desmatada. O mapa pode mostrar muitas coisas. O mapa é um documento usado por nós para identificar muitas coisas, né? Então, essa é a percepção do Loic. E aqui a gente traz uma proposta metodológica que algumas crianças da Aldeia Santana, crianças Bacairi, desenvolveram, né, junto da sua escola, junto com a professora, com o professor, que é uma aula campo, né? A vivência em comunidade, a vivência fora do ambiente da escola, para que ela, de fato, comece a observar, a colocar as técnicas, né, e as metodologias da geografia em prática, para que ela comece, de fato, a fazer essa construção da alfabetização cartográfica. Então, essa é uma metodologia de trabalho que é extremamente importante dentro da geografia para conseguir alcançar aí os objetivos e os conceitos, né? Então, agradeço vocês e a gente se vê lá no grupo para falar um pouquinho das atividades, tá bom? Um abraço a todos e todas.